Cadê o Wilson? Wilson, vem cá, meu amigo. Como é que o senhor está? Tudo bem? Bom dia, pessoal de casa também. Wilson está aqui comigo para a gente poder falar sobre uma cidade com pouco mais de 25 mil habitantes e famosa por ser a capital paranaense do tomate. Que cidade é essa aí? Estamos falando do Campos Gerais. A cidade é o nome de Reserva. Reserva. E ela ficou conhecida por causa desse sujeito aqui que virou personagem da gente aqui nas reportagens especiais aqui do Balanço Geral, lá em Rio Branco do Sul, Juan, que acabou matando a namorada, segundo a polícia, acabou fugindo por 12 dias, depois se apresentou. E quando ele foi preso, todo mundo descobriu que ele já tinha uma capivara daqui até lá também em Reserva. Por isso que nós somos lá em Reserva. Quer dizer, a cidade bonita, capital do tomate, roteiro gastronômico, de repente entra para o cenário jornalístico como uma cidade que esconde um lado sombrio. Aí é questão, né? Por quê? Por que a cidade da bala? Isso não foi... Gente, isso não foi nem a gente, nós que falamos na reportagem. Isso vai ser o delegado de polícia que acaba falando isso. Aí você falava, por que isso? Porque lá tem uma característica. Tudo quanto é tipo de discussão termina como, Furlan? Na bala? Na bala. Você tá brincando? Não tô. E assim, tem alguns casos que o pessoal de casa vai rever agora, fala, é lá de Reserva? É lá de Reserva. Então, a nossa intenção de ir para Reserva era mostrar o perfil. Quem é o Juan? O que ele já aprontou lá na cidade dele para depois vir aprontar aqui com outro nome aqui na região metropolitana de Curitiba. Mas aí lá nós acabamos descobrindo também um monte de outras histórias que as pessoas vão ver e vão falar, rapaz, foi em Reserva que aconteceu? Foi em Reserva. Então é isso que nós vamos mostrar. É o caso do vereador que matou o sobrinho no velório, não tem esse caso lá, né? Essa é uma das histórias mais absurdas que eu já vi. Tá na reportagem? Tá na reportagem. Vamos assistir? Vamos, então vamos. Preso por feminicídio em Rio Branco do Sul, Juan era considerado um foragido da justiça, um dos mais procurados pela polícia de Reserva, nos Campos Gerais, mas não o único da cidade conhecida por ser a terra do chumbo. O rapaz da foto é Diógenes Lemes. Tinha 24 anos quando foi assassinado, 3 tiros fatais, numa história com uma sequência de detalhes incríveis. O assassino de Diógenes é este homem do vídeo. Num depoimento para a polícia, o homem chama-se Zé Odílio, era o tio da vítima e, na época do crime, vereador da cidade. Quer mais? Zé Odílio matou o sobrinho num velório. Meu irmão me ligou, falou, Zé, o tio Lodir morreu. O tio Lodir é como se fosse um pai para nós, é o irmão da minha mãe, o irmão mais velho, e a gente gosta muito da família deles. Então eu fui no velório. Para deixar essa história ainda mais inusitada, o falecido que o vereador fala com tanto carinho era o pai da vítima. E aqui ele conta como foi o encontro com o sobrinho no velório, a vítima dos disparos. A gente chegou e cumprimentou aquele pessoal ali, e daí ficamos um pouquinho assim, distante poucos segundos, não é tempo, falar assim 2 minutos, e daí a gente foi, o meu irmão foi na frente e eu fui atrás. Aí o meu irmão chegou e entrou pro lado da porta da entrada da casa do meu tio. Uhum. E nisso eu olhei aquela pessoa com capuz. Quando eu olhei, ele fez gesto de pôr a mão na cinta. Quando fez gesto de pôr a mão na cinta, eu saquei e disparei. Quantos disparos você fez? Eu não sei. Eu acredito que fiquei nervoso na hora, deve ser uns 3. O crime vai fazer 1 ano neste mês. Zé Odílio perdeu o mandato na Câmara e é considerado um foragido da justiça. Outro ilustre foragido de Reserva é o comerciante rural Carlos Dalzotto, o Sota. Este vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que ele foi preso. Ele está de camiseta azul e boné na cabeça. Usa a filha no colo para evitar os PMs. Dalzotto reage à abordagem, corre dos policiais. Aqui a criança já está no colo da mãe. Um PM está com a mão na pistola, pronto para sacar. A confusão se desfaz um pouco mais longe da câmera, com policiais e o acusado no meio da rua, no chão. Contra a Sota, havia um mandado de prisão por crime de desobediência. Ele era apontado como um feroz e desbocado em redes sociais. Esses grupos de WhatsApp são muito fofoqueiros, então a gente, para não falar, a gente fala besteira na hora. E depois não é, né, aquilo ali que a gente fala porque fica cutucando a gente ali. Depois de prestar depoimento, Sota foi solto, mas a condenação o tornou ficha suja e o tornou impedido de se candidatar a vereador.
E aí, ele voltou a abrir o bocão nas redes sociais. Vou debulhar o cacete agora vão se ver louco comigo mesmo. Vou mostrar todas as cagadas que existem, desde promotor, tudo. Tem cada uma da promotora aí que se eu falar, fico de boca aberta aí o que tá acontecendo. Daí vem uma juizinha, tipo uma lombriga aí, falar as coisas. Ah, vai. Pego no pescoço aqui mesmo. Depois de injuriar juíza, promotora e delegado, saiu nova prisão contra Sota. E na casa dele, os filhos receberam dessa forma os policiais. Filma nós. Viu? Vão atrás de vagabundo que matou, roubou, traficando de droga. Vocês não têm coragem de ir na favela e não coisa que gente que rouba, mata. Vai o diabo a 4 com aquela quantidade de polícia que vieram que eleger aqui. 25 policial, 5 camburão da Polícia Civil. A outra vez vieram ali, fizeram toda aquela coisa que fizeram com a avó. Vocês peguem não, com meu tio aqui. Agora. Vocês sem vergonha. Agora. Esse outro vídeo ficou famoso no Brasil inteiro. Era a polícia indo até a casa do irmão do foragido. Os policiais foram acusados de abuso, mas na justiça tudo se esclareceu. Não só o foragido, mas a família inteira dele era considerada casca grossa. Esses 2 casos são os mais conhecidos, os mais famosos, mas não são os únicos aqui de Reserva. Segundo a própria Polícia Civil, existem outros 15 suspeitos de crimes considerados foragidos. O município tem apenas 25 mil habitantes, mas a zona rural é enorme. Segundo o IBGE, são 15 moradores por quilômetro quadrado. O delegado é novo na cidade e já sabia a fama que Reserva carregava. Já cheguei com a notícia de que seria conhecida como a cidade do chumbo. Dos 12 homicídios que aconteceram ano passado, a maioria foi com efeito de disparo de arma de fogo. Então, dos 12, 10 foram disparo de arma de fogo. Então, é muito comum, na verdade, em todo o Paraná, os homicídios serem cometidos com arma de fogo, né? E a cidade do chumbo é por causa disso. Exatamente. Cidade do chumbo por conta disso. Por conta de que as pessoas, muitas das vezes, por motivos fúteis, também acabam tentando tirar a vida das outras pessoas. Com arma. Com arma de fogo. Sota, o falastrão de família casca-grossa. Zé Odílio, o assassino do sobrinho no velório. Juan, o matador da sogra, do cunhado e do primo da mulher. Essa é a história que nós vamos contar amanhã, aqui no Balanço Geral. Agora, Vilches, o delegado disse ali, né? Cidade da bala. Tudo é resolvido assim. A primeira história foi a mais impressionante para mim. O sujeito é convidado para ir para um velório. Ele aproveita a situação do velório e vai armado. Tem esse detalhe, tá, gente? Quem é que vai num velório armado? Ninguém. O sujeito foi. Vereador foi, vereador. Aí ele chega lá, ele encontra o vizinho, que ele já tinha uma confusão, envolvendo ali uma dívida financeira na família. E ali, saca uma arma, 3 tiros no sobrinho. Rapaz. E assim, esse é mais alguns casos que a gente trouxe lá desse município dos Campos Gerais, para a gente poder aí sim falar do Juan. Esse contexto é importante, gente, daí as pessoas de casa vão falar assim: ah, mas Ricardo, o crime de Rio Branco do Sul tem alguma coisa a ver com o que aconteceu em Reserva? Em tese, não. Mas no júri isso vai aparecer, Furlan. No júri, o Ministério Público vai chegar e falar o seguinte: atenção, senhores jurados, vocês pensam mesmo na possibilidade de absolver esse cara que matou a namorada de 14 anos grávida, depois que ele matou mais 3 lá no município dele? Então tudo isso acaba fazendo parte. E por falar no caso Juan, deixa eu atualizar as informações, porque o Ministério... que tem de atualização? Porque o Ministério Público ontem já formalizou denúncia contra o Juan. Você vê como foi rápido. A polícia faz o papel dela, é a investigação e faz o indiciamento do acusado. Juan indiciado por feminicídio. Normalmente vai para o Ministério Público estuda lá, vê a possibilidade de se ouvir mais testemunha, mas dessa vez não. A promotora de justiça lá de Rio Branco do Sul já pegou o inquérito, meteu caneta para cima do Juan. E aí vem uma novidade: feminicídio e crime de aborto. Só que ela também, essa promotora de justiça, vai fazer com que o Juan responda por outros 2 crimes que não estavam no radar aqui. Quais? Que é ameaça contra a tia da vítima, da Isa, e também um enforcamento, uma lesão corporal contra a irmã. A irmã do Juan ou a irmã da Isa? A irmã da Isa, que é testemunha ocular. Que é a menininha de 14 anos. E aí a gente precisa ser justo aqui nas informações. Nenhuma dessas 2 situações, gente, foram investigadas pela polícia. Não tem nem boletim de ocorrência sobre isso.
Aí você me pergunta, mas por que o Ministério Público se meteu quanto a isso? É isso que eu ia te perguntar. Porque o Ministério Público está com o olho lá na frente, lá no tribunal do júri. Porque essas duas testemunhas são as principais testemunhas do Ministério Público nesse futuro julgamento. Por quê? A menina, que agora o Ministério Público disse que foi ameaçada e agredida pelo Juan, ela é a testemunha ocular. Vai falar que viu o Juan na cena do crime. E a tia, aí essa informação é fundamental. A tia, ela disse que foi ameaçada pelo Juan e ela, na polícia, ela acabou falando que o Juan era motivo de deboche na família porque dizia-se que a filha, que a Isa estava grávida, não era do Juan. Por isso a polícia pediu o exame para saber de quem é a filha. Exatamente. Mas isso pode mudar alguma coisa? Absolutamente nada. Isso não vai fazer com que ele deixe de ser ou ter uma motivação para o crime. Mas mata é um curiosidade. ingrediente a mais. Matou porque ele era ciumento e matou também porque ele estava com ódio da mulher dele. A característica do feminicídio. E outro detalhe importante também que a gente não pode esquecer. Confirmado também pela Justiça, uma antecipação de prova desse processo, que é o depoimento da Ágata, de 14 anos. Ela vai falar com um psicólogo numa sala específica, numa outra sala, juiz, promotor de justiça, fazendo pergunta para ela. Por quê? Trata-se de uma menor de idade, trata-se de uma pessoa que foi ouvida sozinha pela polícia. Não há dúvidas quanto ao que ela disse, mas para tirar qualquer possibilidade de arranhão no futuro processo. Elementos técnicos. Exato. Ela vai ser ouvida nessa condição e já vai ser ouvida, hoje dia 1º, vai ser ouvida já nesse mês. Caramba. Tá bom, né? Que história que você traz pra gente. E tá indo rápido. Falar nisso, amanhã, aí sim, gente. Amanhã vocês vão conhecer quem é o Juan. Muita gente ficou assim, parava na rua, falou, rapaz, mas o Juan ele é meio caipirão, meio colono. Você não deu dó dele? Dó? Vocês vão ver o que esse cara aprontou na cidade dele. Tem gente. mais coisas? Rapaz, tem cada uma. Nós encontramos o pai dele. Isso é importante a gente falar. Encontramos o pai dele. Encontramos e entrevistamos a ex-mulher dele. A que perdeu a mãe, a que perdeu o irmão, a que perdeu o primo na mão do Juan. Que foram assassinados. Olha, essas 3 pessoas aqui. É isso aí. Tô curioso para ver. Então se prepare. Só amanhã? Só amanhã. Não vai deixar eu ver depois o balanço geral? Não, veja Só amanhã, veja amanhã, daí você vai pegar aquela espontaneidade, aí você vai ficar indignado e aí vai ser mais importante a sua opinião quando você fica sabendo. Então você se prepara. Eu gosto muito de ver o seu trabalho. Eu também. Obrigado, tá? Valeu. Então te espero amanhã aqui no estúdio Pode de novo. deixar, fechou. Boa. Com frio ou sem frio? Combinado. E mais detalhes sobre esse caso que chocou o Paraná, tá lá no portal ric.com.br.